Uma fé inabalável. Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo estava escrevendo para a igreja. Ou seja, todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão também nos alcançou através de Jesus. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Abraão foi o pai da fé. E nós que cremos em Cristo somos os filhos da fé. Para que tenhamos uma fé inabalável, precisamos conhecer o poder do Deus que nós estamos depositando a nossa fé. Por que você acha que a sua situação é muito difícil? Em Gênesis 18:14 nos fala que existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Jesus nos ensinou: tudo é possível que crê. A fé inabalável nos foi dada por Deus para usarmos em situações difíceis, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a nossa descendência. Ninguém precisa de uma fé inabalável quando tudo vai bem. Quantas vezes oramos a Deus por uma fé inabalável? E quando Ele permite uma situação para usarmos e praticarmos a fé, recuamos. Isso é maravilhoso. Mesmo quando acaba a esperança, ainda temos um recurso poderoso, que é a fé inabalável. Talvez você entrou aqui neste dia sem esperança, mas Deus te trouxe aqui para te batizar com uma fé inabalável. Você vai vencer. A fé inabalável nos faz mover, não por aquilo que vemos, mas pelo que cremos. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois ele já tinha quase já 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Se Abraão fosse se mover por aquilo que estava vendo, ele não tinha alcançado a promessa. Quantas vezes Deus nos promete algo e naquela mesma situação, naquela mesma área que Deus nos prometeu, tudo fica assim, totalmente o contrário. As coisas até começam até a ficar pior. Aí você fica pensando, meu Deus, como pode? Deus me prometeu e as coisas estão piorando? Mas é aí que o Senhor está trabalhando. É aí que temos que colocar nossa fé inabalável em prática. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Então não temos que enfraquecer na fé e não olharmos para as circunstâncias, para o que está passando diante dos nossos olhos, para naquilo que Deus nos prometeu da vitória. Agora, só porque está piorando, que você quer desistir? Não, irmãos. É agora que Deus prova a sua fé. Andamos por fé e não por vista. Em 2 Coríntios 4:18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus te trouxe aqui para te dizer: não desista, não pare, continue crendo. Você ainda vai viver o sobrenatural em sua vida. A fé inabalável não duvida das promessas de Deus. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão creu contra a esperança e não duvidou da promessa de Deus. Se você recebeu uma promessa de Deus através da palavra, né, do testemunho, do Espírito ou por profecia, acredite, não duvide,
Mande embora toda a incredulidade. Declare como o salmista declarou. No Salmo 27:13, apesar disso, das lutas, das adversidades, das impossibilidades, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se está difícil, irmão, adore, glorifique, mas não murmure. Foi fortificado na fé. Abraão dando glória a Deus. A fé inabalável vence as dúvidas, vence o medo e nos leva até o milagre. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Deus é poderoso para cumprir o que te prometeu. Ele vai cumprir. Deus sempre honra uma fé inabalável. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Deus tem um tempo determinado para o seu milagre. Confie e não desista. Põe em prática a sua fé inabalável, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou de pé, irmão, por causa da minha fé. Eu tenho fé, eu creio em Jesus, nas promessas dele, no que ele tem me prometido. E eu sei que tudo vai acontecer no tempo dele. E assim também será contigo. No tempo de Deus, a promessa do Senhor vai acontecer na sua vida. E você vai se alegrar, vai sorrir. E tudo que você passou atrás, você vai dizer, valeu a pena, Senhor. E obrigada, porque Deus, os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz para conosco. Pensamentos de nos dar uma vida maravilhosa. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, para te dar o fim que você deseja. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe grandemente.